povo de Deus, com a paz do sumo sacerdote Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Vamos, amados irmãos, a leitura no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 6. E o tema é os projetos de Roma. Depois disso, eu continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de aves nas suas costas. Tinha também esse animal 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Glória ao Pai, Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. glória ao Espírito Santo. Senhor Deus, Senhor Deus, em nome de Jesus em Cristo, nome de Jesus Cristo, o sumo sacerdote eterno, sumo sacerdote, eu te agradeço eu te agradeço por sua palavra sua palavra nesta noite. nessa noite. Amém. Podeis tomar assento. Hoje nós vamos falar um pouquinho os projetos de Roma. Nós sabemos que Roma, em aproximadamente 80 a.C., se tornou uma nação poderosa. Ela se formou um reinado muito grandioso na terra. E o lugar que ela foi consumar o seu reinado para concluir era Jerusalém. Aleluia. E ali, amados irmãos, a palavra disse no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 6, que está falando dos 4 reinos, e esse é o terceiro. Que Roma parecia um leopardo e tinha 4 asas, representando os 4 cantos da terra. E tinha também, parecia um animal com 4 cabeças, e foi-lhes dado domínio. Foi o mais que prevaleceu com esse reinado. Material, claro, um reinado conquistado com espada. E 3 reinos foi conquistado com espada. E nós sabemos que o último não foi com espada, e sim de outra forma. Mas hoje vamos falar aqui desse reinado. O mundo espiritual é diferente do que muitos imaginam. Infelizmente, você caiu no truque da entrada fácil no céu. Infelizmente, o ser humano vem caindo no truque da entrada fácil no céu. O que nós sabemos, na verdade, é que entrar no céu, nada se deve pagar. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Não é só Deus fazer a parte dele, ok, pronto, não. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu preciso fazer a minha parte. Glória a Deus. Aleluia. Quando Ele manda a gente renunciar muita coisa, é fazer a nossa parte. Quando Ele manda santificar, é fazer a nossa parte. Quando Ele manda vigiar, é fazer a nossa parte. Quando Ele manda orar, é fazer a nossa parte. Quando Ele manda ter paz com todos, é fazer a nossa parte. Quando Ele manda guardar os mandamentos, a nova aliança que Cristo ensinou, é fazer a nossa parte. Mas aí, parece um pouco difícil, né? Parece que isso daí é mais complicado. Agora, muitos que foram iludidos são arrastados ao abismo. A verdadeira espiritualidade provém do sumo sacerdote Jesus, e não da famosa religião. A religião é um truque de religamento. Não tem nada a ver com espiritualidade. Embora hoje está concluído, aplicado, uma conjuntura feita, mas não é uma parte espiritual. É um religamento de alguma coisa.
Como se trata da Escritura Sagrada e a Bíblia, então religou o quê? O que Cristo quebrou. Ele quebrou o quê? O elo da lei. Ele quebrou o quê? Tudo que o Pai deixou e não existia mais, ele quebrou. E tornou fazer novamente. Havia se quebrado. Ele refez. Ele quebrou o elo contrário, negativo que estava realizando. Né? Mas vamos lá. Nada neste mundo traz salvação à alma. Nenhuma opção além do sacerdócio de Cristo produz fé genuína. Isso quer dizer, você pode ter fé, é normal. Você pode ter conclusão, crença, você pode ter muita coisa. Mas a palavra genuína significa verdadeira, pura, imaculada. Fé genuína somente no sacerdócio de Cristo. No livro do profeta Daniel, uma profecia diz que Roma se tornaria um grande império. E seria o terceiro reinado em aproximadamente 80 a.C. Esse invadiu Israel, rendeu os soldados e levantou um rei desconhecido de Davi. Porque a verdade é, Herodes não tem nada a ver com Davi. E qual era a promessa de Deus para com Davi? Que do teu trono vai se levantar um rei. Mas ele levantou, esse rei se levantou através do seu sacerdócio. Porque sem o sacerdócio não poderia ser levantado esse rei. Se Cristo não tivesse recebido o sacerdócio no Rio Jordão e o sumo sacerdócio na cruz, ele não poderia se tornar rei. Então, outrora, quando eu me ponho a não professar o sacerdócio de Cristo, automaticamente eu o nego como rei. Eu não aceito como rei. Porque o reinado dele está conjugado com o sacerdócio. Mas isso foi o primeiro plano de Roma. E plantar todas estas inferioridades, para quê? Para Cristo não ser rei. E depois, Herodes, quando foi empossado, nada tem a ver com Davi, ajudou Herodes a fazer o templo, para ganhar a simpatia dos judeus. E Herodes levantou o segundo templo. E foi dessa forma. Glórias a Deus. O profeta disse que o terceiro reinado seria feroz. Tinha 4 asas nas costas e parecia um leopardo. Oh, não, leopardo é um animal ágil. Glórias a Deus. Tais asas seriam as divindades que o império pedia conselho para seguir praticando crueldades. Essas 4 asas eram as 4 maiores divindades de Roma, que o imperador pedia conselho para fazer o que teria que fazer. E vocês sabem que divindades é essa? Essas divindades eram aquelas que implantavam, como em caso implantou a lei, implantou outros sacerdotes, porque os sacerdotes dessas 4 divindades que estavam agindo em Jerusalém. Louvado seja o Senhor, né? Louvado seja o Senhor nosso Deus. Israel só perdeu a postura porque afastou do Deus único, por adorar deuses que nunca puderam redimir da iniquidade. E quando Israel começou a adorar deuses, Roma veio e fez a sua devastação. E toda a vida foi assim, viu, irmãos? Todo o tempo foi assim. E nós vamos ver a corrida que isso aconteceu. Primeiro versículo, Êxodo, capítulo 20, versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. E todo o tempo Israel quebrava isso. Infelizmente, pagava o preço. E no primeiro tempo de Roma, também foi a mesma situação. Esse
problema sempre existiu e várias vezes a nação foi dizimada, viu, irmãos? É verdade. Aleluia. Vocês sabem que a situação sempre existiu em Israel, esse negócio de adorar a Deus. No tempo de Jeremias, no tempo de Saul, no tempo de Davi, né? Muitas pessoas, Salomão, e tiveram baixas muito grandes. Inclusive Saul, que muitas vezes perseguiu Davi, deixando de cumprir a vontade do Senhor, e por desobediência caiu nas mãos dos filisteus, que o destruíram. 1 Samuel 31:6. Assim faleceu Saul e seus 3 filhos, e seu pajem de armas, e também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. Foi assim que aconteceu, queridos irmãos. Infelizmente, essa situação aconteceu porque Saul desobedeceu a Deus. Certo tempo, Deus avisara por Jeremias, o profeta, dizendo que o rei de Babilônia viria se adorassem deuses pagãos, mas a liderança israelita ignorou o profeta de Deus. Com Roma assumindo o poder, não seria diferente. O povo judeu ficaria sob jugo muito tempo, como disse Daniel, um leopardo com 4 asas dominando a nação. Então, meus queridos irmãos, Jeremias também avisou, né, a grande situação de Israel se não obedecessem a Deus. Infelizmente, essa situação é bastante trágica, irmãos. Jeremias 25:6. Não andeis após deuses alheios para os servirdes e para vos inclinardes diante deles, nem me provoqueis a ira com a obra de vossas mãos, para que vos não faça mal. As pessoas, irmãos, sempre caíram nessa contradição. Os israelitas sempre perderam, tá? Isso não foi, irmãos, Israel não perdeu a posse daquele país, tá? Porque Deus é ruim, porque Deus fez o que não deveria ter feito. Não. Israel perdeu aquela postura por causa dos seus pecados. E agora os homens perderão a salvação por causa dos seus pecados. Oséias disse então que o povo de Deus pereceu porque lhes faltou conhecimento. Que conhecimento é esse, irmãos? Você acha que conhecimento são 2 palavrinhas simplificadas que existem por aí? Não, irmãos. O conhecimento é vasto. É preciso termos, sim. Eu já disse para vocês que nós sempre estamos comentando que os dias atuais é mais difícil alcançar salvação que no tempo antigo. É verdade. Por quê? Porque agora é as mínimas coisas. E os homens não tropeçam em grandes coisas. Os homens tropeçam nas mínimas coisas. Quando Roma invadiu Israel, o seu primeiro plano aconteceu, né? Ela retirou o que Deus implantou naquela nação. O que Deus implantou naquela nação? Vamos ver aqui. Entre eles, o sacerdócio da família de Arão. Deus tinha colocado o sacerdócio da família de Arão. Foi tirado, né? Vocês já sabem disso. Depois da catástrofe, houve também alteração na monarquia. O reinado da mão de Davi foi tirado. Todos sabiam que da família de Davi viriam reis, e isso deixou de acontecer. Tá? Mesmo perdido após o rei Salomão pecar, Judá seguiu essa ordem
monarca. Sempre Judá foi, mas até o reino de Judá foi perdido. Acontece que tudo caiu após Roma vencer Israel. É como tirar a família de Abraão da terra. É como limpar do mapa a família de Abraão. É como arrancar de toda a terra a família de Abraão. Vocês percebem que o que estamos falando é como tirar. Nós não queremos a família de Abraão na terra. Nós não queremos a herança de Abraão na terra. Como Deus disse que o circuncidado seria para sempre família de Deus, isso não vai acontecer mais, não vai ser mais. Isto se Jesus Cristo não viesse. Ele quebrou o remo. Estava lá o plano, tá? Ele quebrou, ele desmanchou a arapuca que estava armada. Mas ainda bem que montaram a arapuca de novo, uniram de novo, e o nome chama religar, religião. Uniram de novo a arapuca, mas ainda bem que Jesus Cristo agora é o sumo sacerdote. Oh, glória a Deus, aleluia, Pai. E Deus deixou. Por que Deus deixou? Não teria nenhum problema. Deus deixou por quê? Eu sou o sumo sacerdote. Quando eu quiser fazer, eu faço. Deixa eles andarem. Deixa eles criarem asa. Deixa eles voarem. Deixa eles pularem. Deixa eles fazerem o que eles quiserem. Depois eu puxo. Louvado seja o nome do sumo sacerdote Jesus Cristo. Depois disto, ocorreram mudanças significativas, porque os mandamentos e a arca da aliança estavam protegidos por Deus. O povo judeu queria algo apalpável para acreditar. Como já dissemos, a nação não tinha os mandamentos. Portanto, implantaram as leis conhecidas hoje. Eles não tinham os mandamentos. Foram fáceis colocar as leis que hoje está aí reinando. Tá? Nós já falamos dia desses anteriores, né? Que agora é lei boa, lei ruim, espírito de luz, espírito de treva, igreja boa, igreja ruim. Tudo está misturado aí, né? Sai de uma arapuca, pula na outra. Quem é que pode falar que a igreja é boa, que a igreja é ruim? Quem pode falar isso? Quem pode assumir isso? Quem pode atuar nisso? O que nós precisamos atualmente é mostrar o evangelho eterno. Porque bondade ou ruindade ou isso ou aquilo não vai funcionar nada, tá? Glórias a Deus. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 5. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizem? Aí você pergunta, o que tem a ver com a de Roma com as leis? Na lei nos mandou Moisés. Vocês veem como estava tão adulterado. Como estão adulterados. Por quê? Na lei nos mandou Moisés. Mas quem falava isso? Eram os sacerdotes, irmãos. Qual é a diferença do sacerdócio de Cristo como sacerdote? Cristo ensinou as ovelhas sair do sistema. Os sacerdotes e a lei ensinam as ovelhas a entrar no sistema. Por exemplo, eles implantaram as leis lá, tá? Pegou os pergaminhos lá para ajudar. Preste atenção. Ninguém sabia. O povo estava preso ao sábado. O povo estava preso. Ninguém explicava nada. Eles liam o dia de sábado lá e todo mundo ia para casa.
ninguém sabia de nada. O Senhor foi diferente. Em vez de ensinar o sacerdote, ensinou o povo. Né? Porque é isso que Deus deixou. No tempo de José ele falou o quê? Meu povo pereceu porque lhe faltou o conhecimento. Né? Então por isso, o povo. Então quando, irmãos, eles tiraram os mandamentos, automaticamente tirou o conhecimento do povo. Né? Porque os mandamentos eram lidos para o povo aprendia os mandamentos, aprendia o que a palavra dizia, e quando entrou a lei, ele só abriu para os sacerdotes. Aquele grupinho dos puxadinhos, você sabe, né? Até hoje tem um grupinho dos puxadinhos. Você sabe do grupinho dos puxadinhos? É aquele grupinho que pode ouvir, porque ele está ganhando alguma coisa, ele não vai levantar contra a gente. Ele está sendo beneficiado de alguma forma. Ele não vai levantar contra a gente. Ele se chama grupo do puxadinho. E até hoje tem, né? Funciona isso aí. Em outros estudos, abordamos esse tema. É importante salientar que a lei ismaelita e os mandamentos atuavam paralelos. Já explicamos isso, né? Era a lei e os mandamentos. Escolher um ou outro era escolha. Tá? Era escolha. Então você podia escolher qualquer um. Mas você não tinha que explicar para você. O sacerdote estava limitado no templo e no sábado. Era uma vez por semana e no sábado. E no templo. Eles não poderiam ensinar como Jesus ensinava. Aleluia. Portanto, havia motivo para discutir. Você mantinha a linhagem desejada e seguia. Eu quero a linhagem dos mandamentos, certo? Só que você vai ter consequência. Se você quiser a lei, nós vamos explicar para você. Agora, se quiser o mandamento, não vai explicar, não. Acontece que quando Cristo chegou, houve uma mudança. Já falei para vocês. Cristo ensinou fora do templo. O sacerdote ensinava no templo o que eles queriam. Cristo ensinou o Evangelho eterno fora do templo. Antes, quem conhecia algo espiritual eram os sacerdotes e profetas. O povo não entendia a vontade do Senhor. Por esse motivo, idolatravam os deuses facilmente. Conhecia nada. Não está longe, não. Vamos colocar aqui para as tribos de Israel. Eu sou realista, eu começo pela minha casa. Para de falar o pecado aqui. Daqui a pouco está todo mundo no pecadão gordo. A bactéria do pecado se mora no coração do homem. Se parar de falar do pecado, a bactéria cresce. Ela engorda. Parece que Deus veio à terra e mudou tudo. O pecado vive no DNA humano. O líder que possuía os mandamentos, que já chamavam leis, se expressava aos sábados e eles guardavam o que ouviam. Os líderes, os do puxadinhos, né? Mas vindo o Senhor, fizeram diferente. Mandou que todos tomassem conhecimento da palavra que ele anunciava, o Evangelho eterno. Marcos 16, 15. E disse-lhe, ide por todo o mundo, pregaste o Evangelho a toda criatura. Você viu o que Jesus fez? Vá para todo mundo e pregue o Evangelho, que eu digo o Evangelho do Reino, que é o Evangelho que ele estava pregando, a toda criatura. Aleluia. Ele não disse ir para o templo. Por isso que ele falou lá em João, que ele tira as suas ovelhas para fora e vai adiante delas. Porque na nova aliança, quando Cristo restaura os mandamentos e abole a lei, arranca a lei, ele ensina o povo
uma palavra diferente, uma palavra gloriosa, uma palavra magnífica, e diz: olha, vocês vão para o mundo inteiro, viu? O mundo precisa conhecer essa palavra. Assim que o Eterno chegou, o povo deixou de ser escravo do sábado. Viu, irmãos? Aí vocês entendem, né? Escravo do sábado. É um dia para santificar a Deus e acabou escravizando todo mundo, né? Assim que o Eterno chegou, o povo deixou de ser escravo do sábado, aprendeu os mandamentos e não obedeciam aos sacerdotes opressores. Vocês notem que nós estamos no meio entre uma e outra investida de Roma, tá? Estamos entre uma e outra investida de Roma. A primeira, 80 anos antes de Cristo. A segunda investida de Roma, 325. O Eterno ensinou os mandamentos ao povo, porque o Pai os havia entregado. Infelizmente, os sacerdotes queriam mostrar a origem da lei e a graça. Segundo muitas pessoas, como fatos de engano, que a graça é de Cristo para cá. Aí que se engana muita gente. A graça, ela veio com a origem do Alcorão, no Oriente Médio. Louvado seja o Todo-Poderoso. Não sabiam eles que o Senhor, ao se tornar sumo sacerdote eterno, tudo mudaria. Cristo ensinou a verdade e todo o povo descobriu o caminho. Tá? Então vocês veem que Cristo ensinou a verdade e o povo começou a descobrir o caminho. E aí olha para um lado e para o outro. Espera aí. O pessoal lá está errado. Agora estamos sabendo que tem um caminho para seguir aí. Aleluia. É a mesma coisa agora, meus irmãos. Nós temos que ver, mostrar um caminho para o povo descobrir o erro. Mostrar o caminho. Quando a gente mostra o caminho, as pessoas começam a ver a serpente, começam a ver as feras. Quando a gente mostra o caminho, as pessoas começam a ver as feras. Porque isso é do homem. O homem não vê apenas o que você mostra. O homem vê muito além. Os homens começam a ver muito mais do que isso. Então mostra o caminho e eles verão as feras. E subindo ao céu, ordenou que fosse empregado o evangelho do reino a toda criatura. Aleluia. Mateus 10, 7. Indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Então vocês notem que essa é a realidade, tá? Então ele diz que pregai, certo? Em um período da história específico, no ano 325, um homem de extrema força foi nomeado imperador de Roma. Um homem de extrema força. Não era ser musculoso não, irmãos. Não era que ele estava fazendo academia não, tá? Ele era de extrema força, com termo de autoridade. Seu nome era Constantino. E viu a fraqueza de Roma devido às tribos dos filhos de Israel. Mas aí você pode perguntar, por que Roma era fraca com as tribos dos filhos de Israel? Até a pessoa pergunta, por que isso? Aí estão os cartuchos que a gente não pode jogar fora, não é verdade? Por que Roma era fraca com as tribos dos filhos de Israel? As tribos de Israel, irmãos, ela orava e Jesus travava as forças inimigas. Os deuses de Roma não estavam bloqueados para não fazer nada. Os imperadores tinham hora que ia para a guerra sem consulta.
consultavam os deuses lá, eles estavam tão embriagados que falavam que todo mundo ia voltar, e morria todo mundo na guerra. Eles estavam tão embriagados que diziam: olha, vocês vão vencer, entra em tal lugar. Chegava lá, perdia. E Roma com isso enfraquecia, né? Quantos imperadores morreram, consultavam os deuses deles lá e chegavam e diziam: olha, não tem problema não, pode ficar tranquilo que eu vou guardar você. Aí vinha o inimigo e matava o imperador. E os imperadores morriam por isso. E vinha outros imperadores e seccionava as tribos de Israel. Maltratava as tribos de Israel, matava os irmãos. Por causa disso aí. Porque era bloqueado as ações do inimigo. Por exemplo, nós temos Israel agora, começamos a orarmos intensamente. Deixamos de olhar a coisinha dos irmãos. O que você não pode fazer para ajudar, também não faça para atrapalhar. E começar a orar, fazer igual os irmãos do passado faziam. A irmã veio com a roupa amarela. Eu acho que eu não gosto não, porque eu vi na igreja do Bartolomeu, da calça frouxa lá, que diz que não tem problema, que pode, que não pode, que isso é aquilo, e por que isso? Irmãos, se você ficar envolvido com isso, a sua oração não vai ter mais do que um palmo de altura da sua boca. Em vez do diabo se embriagar com as tuas orações, tu vai dar comida para ele. Quantas pessoas estão alimentando o diabo nas suas próprias orações? Por quê? Ora agora, daqui a pouco entra na contenda. E começa a falar de um, falar de outro, semeando contenda, como diz o provérbio de Salomão, que já é um traço. Se não tomar cuidado, se não é contenda entre irmãos, é um traço para blasfemar contra o Espírito Santo. Mas tem gente que gosta, é um prazer, é um vício. Eu tenho que falar, de quem eu vou falar agora? Acho que eu vou falar do irmão Márcio. A vida sua tá boa, irmão Márcio, eu vou falar dela. Ai, que vontade de falar dos outros. Aquele irmãozinho tá fraquinho, tá? É hoje, é você mesmo, meu filho, você tá na minha mira hoje. Me ajuda aqui, porque eu tenho que falar dele no caminho. Eu não vejo erro naquele irmãozinho, não. Peça um errinho para mim, ele nem falar dele. Pelo amor de Deus, faça a sua oração embriagar o diabo. Não faz a sua oração engordar Satanás, não. Aleluia. Aleluia. E isso acontecia lá. A oração embriagava Satanás. Ele sabia que era necessário impedir a multiplicação desse povo defensor do sumo sacerdócio de Cristo. Constantino sabia que tinha que barrar esse povo, tinha que impedir esse povo. Esse homem se fingiu de cristão e pegou os livros e criou um único livro. Nós já temos conhecimento disso, né? 10 anos depois aparece a Bíblia, unindo lei e mandamento. Acrescentado o texto, outrora tirado, com o livro reeditado, ou passaram a controlar a humanidade. Você sabia que a Escritura Sagrada é um ponto espiritual de Deus para conosco? Mas se ela for trocada as palavras e oficializada, você sabia que ela faz o ser humano ser controlado por alguém? Apenas você descobrindo o que é Bíblia, o que é lei, o que é mandamento, o que é lei, você vai ficar livre, você não será controlado. Caso contrário, você será controlado. Não tenha culpa. Por exemplo, Constantino colocou: obedecei às leis da terra. Aonde que tem fundamento nisso? Agora, obedecei a lei da terra no Senhor. Mas uma palavrinha que tirou, duas palavrinhas que tirou, ele colocou todo mundo para obedecer ele.
Brasil além da terra. Quer dizer, se os discípulos, se os irmãos lá das tribos de Israel que estavam chegando, não obedecessem ele, claro que os irmãos sabiam que não tinha nada a ver aquilo ali. Mas tinha que obedecer porque era um livro oficial. Agora os coitados que não sabem de nada hoje, que foi reeditado, e vê esse versículo, pensa que é isso. Mas aí você não encontra. Você encontra Paulo, que morreu porque desobedeceu. Você encontra Cristo, que morreu porque desobedeceu. Você encontra Pedro, porque morreu porque desobedeceu. Você encontra todos os apóstolos que morreram matados, quase todos, porque desobedeceram. Então, quem é certo? O versículo ou o próprio Cristo? Porque se Cristo tivesse aceitado o que eles tinham implantado lá, não teria morrido. Apocalipse 3:8. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, tendo pouca força. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, irmãos, quem é esse homem forte, que tinha muita força? Constantino. Tá? Então, esse tempo, ele entrou e fez o que tinha de fazer. Né? Então, meus irmãos, hoje nós estamos vendo aí pessoas que não entendem. Como nós já falamos dias desses atrás aí, né? Por que eles conseguiram dobrar os irmãos? Por que eles conseguiram fechar a porta? Porque os irmãos tiraram a superioridade das tribos de Israel. Qual era a superioridade das tribos de Israel no tempo de Cristo? Os 3 apóstolos. Quem sabe o nome deles? Pedro, Tiago e João? Ah, tá. Não está certo. Então, irmãos, eles eram a prioridade das tribos, a superioridade. E como tudo tinha que passar por eles, o professar do sacerdócio, porque aceitavam e professavam. Quando professa o sacerdócio, recebe o Espírito Santo. Enquanto não professa, não recebe. Pedro só ia para fazer a oração do professamento do Espírito Santo e entregar a partícula da promessa de Deus, que é profetizar o Espírito de Deus sobre as pessoas, e eles recebiam. Era para isso que eles faziam. Pedro, Tiago e João, o trabalho deles era esse. E aconselhar em extremo, em partes extremas. Nesse período, houve um agrupamento denominado Concílio de Niceia. Com a Bíblia em mãos, deram um basta nas tribos dos filhos de Israel, que nada ofereciam ao Estado. Né? Não quiseram nem falar o contrário, né? Nada ofereceu ao Estado, só tirava, só dava problema. Por que dava problema? Porque as orações embriagavam os deuses deles, né? Eles queriam falar que os deuses eram fraquinhos, mas é humilhação demais, né? Era muita humilhação. Naquele instante, a figueira secou. O que estamos dizendo é que a figueira secou e não somente os galhos. Isso quer dizer que a verdadeira figueira deixou de ser divulgada ou o sacerdócio de Cristo banido. Então, quando a figueira seca, é porque não tem vida. Se não tem vida, é porque deixou de ser divulgado. O que é a figueira verdadeira? A figueira, videira, o que é? Cristo, o seu sacerdócio. Então, quando é seco, porque não tem. Porque Cristo não morre. A figueira secou, é o que ele secou? O sacerdócio dele, deixa eu te falar. Como até hoje, para eles a figueira está seca. Ainda aparece alguém dizendo que ela brotou em 1948. Se eles mesmos veem até hoje a figueira seca, que é o sacerdócio de Cristo. Espiritualmente, né? Materialmente é Israel. Lucas 23, 31. Tá? Por quê? Se o madeiro verde fazem isso, que se fará o seco? Então, vai secar. Iria secar. E secou. Nós já sabemos isso. Certo? Para a reflexão de todos, quando afirma que a figueira secou, as tribos dos filhos de Israel espirituais e o sacerdócio de Cristo não eram mais anunciados. Quando a figueira floresce, Israel se torna a pátria física
e em seguida prepara o retorno das tribos dos filhos de Israel após a geração passar. Então, amados irmãos, é isso aí a palavra do Senhor, tá bom? Glórias a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Vamos orar a Deus? Amantíssimo Deus, querido e eterno Pai, em nome do sumo sacerdote Jesus Cristo, te agradeço. Eu te peço, Senhor, continue agraciando o seu povo e sustentando-os debaixo das suas mãos. Meu Deus, meu Deus e meu Pai, confirma a grande vitória. Entra com a grande bondade do seu poder, faça com que as pessoas entendam e mais, Senhor, diante da tua presença. Em nome do eterno Pai, poderoso e sumo sacerdote Jesus Cristo, te pedimos, bondoso Deus, misericórdias. Amém e amém. Jesus Cristo, sumo sacerdote eterno. Que o amor de Deus, a nova aliança do sumo sacerdote Jesus Cristo e as consolações do conselheiro Espírito Santo permaneça com todos. Dizemos juntos? Amém. Que o Todo-Poderoso nos abençoe.